a partir do verso de número 12. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exorto-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Tua palavra foi lida e ela é tão especial para nós. Cada um aqui, ó Deus, tem sua vida, seus dilemas, e essa palavra do Senhor há de falar a cada um de maneira particular, indo de encontro aos anseios e necessidades. Que o Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja falando, ministrando, consolando a cada um que precisa, alinhando aquilo que precisa. Enfim, meu Pai, eis-nos aqui como igreja do Senhor, que Teu Espírito Santo ministra em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós falamos a respeito da igreja, nós falamos, claro, daquilo que é o ajuntamento dos escolhidos do Senhor, daqueles que pertencem ao Senhor. A igreja é isto, é a assembleia, é o ajuntamento daqueles que pertencem a Ele, aqueles que são escolhidos por Ele mesmo, aqueles que Ele desperta para que se ajuntem e juntos tenham esta comunhão, que é essa participação de igual modo na nossa crença, na nossa fé. A igreja invisível, a igreja na sua totalidade é composta por todos esses, espalhados por todo este mundo, composta então de todos aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que Ele criou, chamou, salvou, restaurou e tem conduzido, e conduzirá até o final, até a vida eterna. De outro lado, temos a igreja visível, ou as igrejas que nós vemos, que nós enxergamos, igrejas locais, como essa daqui. E ao passarmos, ao frequentarmos, ao fazermos parte de uma igreja local, temos que ter em mente o que está acima disso. Acima de uma igreja local, você faz parte do povo de Deus. E nesse caminhar como povo de Deus, há tantas coisas que nós precisamos estar atentos. E, entre tantas, esse texto fala um pouquinho de alguma delas. Na primeira parte, verso 12 e 13, ele vai falar a respeito de liderança, e é impossível ter uma igreja sem liderança, assim como seria impossível ter qualquer
forma de empreendimento neste mundo, de associação, de trabalho comunitário ou coisas do tipo, sem liderança. Quando olhamos para as Escrituras, observamos o próprio Deus levantando liderança, chamando, dando dons específicos, capacitando pessoas para que elas possam estar liderando parte desse povo dele. Então, a Bíblia deixa claro que é Deus quem institui as coisas dessa forma, e ao iniciar aqui, ele já inicia dizendo que está rogando aos irmãos que prestem atenção em algumas coisas. A respeito da liderança, ele fala que nós devemos acatar com apreço os que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Sabe, queridos, eu evito, e é muito falar a respeito desses textos que fala da liderança, porque às vezes a pessoa pode pensar que está puxando sardinha para o lado, né? Como diz no ditado popular. Mas não, querido, aqui não está falando só de pastores. Quando fala aqui aqueles que presidem, está falando de todas as lideranças aqui. Está falando ali da professora que está cuidando, liderando as crianças. Está falando dos diáconos que estão controlando as coisas na igreja, dos presbíteros, do pessoal do louvor e de cada ministério que for. Eles presidem, eles estão nessa atribuição de uma liderança que foi posta justamente pelo Senhor, para o bem da igreja. Nós vivemos um tempo complicado porque o mundo está pregando uma irreverência, uma insubmissão à autoridade. Observamos não apenas adultos, mas até jovens e adolescentes questionando, confrontando as mais diversas autoridades, desde o pai e a mãe dentro de casa, os avós, os professores, policiais e tantas outras autoridades. E isso, às vezes, é aplaudido por tantos que estão aí na mídia, disseminando esse ensinamento da irreverência, da insubordinação. Será que Deus se agrada disso? Com certeza não, queridos. Nós, como cristãos, precisamos estar muito atentos ao que a palavra de Deus nos orienta, àquilo que é bíblico ou não, aos bons princípios, aos bons costumes cristãos que sempre foram observados por todos os nossos irmãos do passado. O texto mostra, então, que nós devemos ter esse apreço, ou seja, nós devemos apreciar, ver com bons olhos o fato da igreja ter liderança. Sabe, querido, e todos os líderes precisam de uma palavra de apoio. Eu estava observando como que a equipe que trabalhou com a EBF, quinta, sexta, sábado, domingo, se esforçando aqui para fazer tudo para aquelas crianças, eles estão cansados, chegaram no domingo cansados. Tia Edileuza está cansada, depois de toda essa jornada, trabalhando e cuidando de crianças, e aí está ali. É hora de nós pegarmos, de você pegar, dar um abraço, agradecer
ter apreço, apreciar o que está sendo feito de bom grado, demonstrar, verso 13, ter amor em máxima consideração por causa do trabalho que eles realizam. Os diáconos que estão, às vezes, observando, tomando conta das coisas, estão fazendo isso para o bom andamento da igreja. Eles que correm, eles que arrumam as coisas, eles que coordenam os carros. Às vezes, porque o diácono falou alguma coisa para você ajeitar no carro, já seria motivo para você ficar chateado, bravo com ele, ou porque chamou atenção, porque está fazendo barulho, ou saindo demais. É o trabalho dele, que o Senhor chamou para fazer, e você deveria ter consideração para com eles. Assim presbíteros, assim pastores, assim missionários, evangelistas e todos os líderes que Deus estabelece. E digo mais, amanhã o líder poderá ser você. Deus é quem chama, é quem capacita, é quem coloca, é quem estabelece. E a nossa igreja tem oportunidade, dá oportunidade para todos. Se prepare, capacite, estude, almeje, ore a Deus, busque a Deus, porque a obra do Senhor precisa de líderes, homens e mulheres que estejam dispostos a pôr a mão no arado, que estejam dispostos a dedicarem ao Senhor. Ele encerra o verso 13 dizendo: vivei em paz uns com os outros. Em meio a essa palavra de ter apreço, de demonstrar amor, ele fala que deve haver paz, ou seja, que não pode, que não deve haver contendas, discussões entre esses que compõem o corpo de Cristo. Queridos, a paz no meio da igreja é a coisa que eu mais aprecio. E é o meu maior pedido de oração desde que comecei a pastorear, que haja paz na igreja. E eu louvo a Deus, porque Ele tem sido misericordioso, gracioso e tem me concedido experimentar tempos de paz no meio da igreja. Como é bom isto. Verso de número 14 é onde eu quero me concentrar um pouco mais hoje com vocês. Agora ele fala de como deve ser o nosso tratamento uns para com os outros. Esses mandamentos de mutualidade, aonde somos chamados como irmãos em Cristo a cuidarmos uns dos outros. E para você que talvez ainda não esteja fazendo isso, saiba que ser igreja é se envolver com os irmãos. Ser membro da igreja é ser membro do corpo de Cristo. Ter comunhão com os irmãos é se envolver com os irmãos na fé. Se porventura você apenas vem ao culto, assistir ao culto, participar do culto, mas você não tem envolvimento com os demais irmãos, está errado, está faltando algo, está faltando uma das coisas principais para o qual Deus estabeleceu a sua igreja. Nós estamos aqui realizando esse culto para adorar ao Senhor. Este é o princípio máximo. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Mas estamos em segundo lugar para demonstrarmos, para vivermos a nossa comunhão juntos como irmãos em Cristo, a família da fé, a qual deve viver isso não apenas durante 1 hora e pouquinho, 1 hora e meia por semana, durante os cultos ou durante a escola bíblica dominical. A nossa comunhão deve se estender
para lá fora, nos envolvendo uns com os outros. Veja o que o texto diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis, consoleis, ampareis e sejais longânimos. Primeiro ele fala que devemos admoestar os insubmissos. E esse termo aqui, eu mencionei ele hoje cedo, aqueles que vieram na escola bíblica dominical, nós falamos sobre a maneira que Deus nos orienta, que Deus fala conosco, utilizando outras pessoas para nos aconselhar, e como também Deus fala conosco através das circunstâncias que acontecem ao nosso redor. Foi uma aula muito boa, graças a Deus. Então, quando o texto diz admoestar os insubmissos, esse termo aqui é no sentido de aconselhar. É quando tem algo errado que precisa ser tratado na vida do irmão. E muitas vezes nós, por não querer falar, por não querer tocar no assunto, nós deixamos de lado. Sabe, pior do que você confrontar alguém é você deixar aquela pessoa seguir no seu erro. A admoestação é bíblica. Nós precisamos chegar a um ponto da nossa comunhão que eu possa falar com o meu irmão e ele não ficar ofendido comigo. Ele enxergar que aquilo é sinal da minha preocupação com ele. Há duas formas de você falar com alguém a respeito de um problema que ela esteja vivendo. É chegar com crítica, é chegar com acusação, é chegar querendo dar bronca. Isso é errado, isso não é bíblico. Outra questão é você se preocupar, eu preciso fazer algo, eu preciso ajudá-lo, e chega então e conversa sobre aquilo. Você tem a humildade de aceitar que um irmão converse com você sobre algo que você esteja vivendo? Ele diz na sequência que devemos consolar os desanimados. E esse termo aqui no original, o consolar, é maravilhoso, porque ele diz a respeito de encorajar, de animar. Aponta para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão sem coragem, sem pique, sem vontade de seguir na sua vida, talvez com o trabalho, talvez com o casamento, talvez com filhos, talvez com a própria situação da sua vida. São tantas situações complicadas que passamos que podem nos levar ao desânimo, à depressão, à inatividade. E é hora de nós, como irmãos, consolarmos aqueles que se encontram dessa maneira. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o consolador, amado. Agora entenda que quando a Bíblia menciona o Espírito Santo como consolador, não é naquele sentido humano, de que o Espírito Santo iria vir ali, quando você está meio tristonho, meio abatido, e ele iria passar a mão, fazer uns cafuné, e te animar ali um pouquinho. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é o consolador, é aquele que não nos deixaria sozinhos. Jesus, ao prometer sobre a vinda do Espírito Santo, ele fala o seguinte: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu enviarei
outro Consolador, o Espírito Santo da promessa, ele estará com vocês. Outro Consolador, por quê? Porque ele, Jesus, era um Consolador, era Deus vivo, o Emanuel, o Deus presente, que estava junto com eles, e não há consolo maior do que a presença de Deus junto a nós. Agora ele estava para ser crucificado, e então ele diz que não iria deixar ele sozinho. Então o papel do Espírito Santo é estar presente. É o Espírito Santo que habita em nós, que testifica que somos filhos de Deus. Por isso o consolo é em todo o tempo da presença do Senhor. Agora, às vezes, a gente precisa de colo, a gente precisa de ombro, a gente precisa de alguém que nós tenhamos liberdade de desabafar. É esse consolo humano que nós deveríamos encontrar na igreja, entre os nossos irmãos em Cristo. Por que não encontramos? Porque o problema é da igreja? Não, queridos, é porque muitas vezes a nossa visão de igreja está muito distante do que deveria ser. Dessa família da fé, dessa comunidade dos santos, desse povo que é irmão em Cristo. Nós precisamos afinar esses laços, estreitar esses laços. Não há outra forma de fazer isso, a não ser se envolvendo, chegando perto, conversando, chamando para ir na sua casa, você indo na casa deles, você saindo para ir tomar um café junto. Tem que haver comunicação, tem que haver aproximação, relacionamento. Agora nós vivemos uma época de tamanho individualismo, que até dentro da igreja se tem dificuldade para criar amizade. Agora nós somos muito mais do que amigos, muito mais do que colegas. Nós somos chamados de irmãos em Cristo. Quando você sentir necessidade, quem aqui, entre os irmãos, você procuraria para te consolar? Agora vamos inverter a pergunta. Quantos aqui entre os irmãos você já consolou? Quando você percebeu, olha, esse irmão, essa irmã não está bem, eu vou até lá amanhã, e você foi, e fez isso daqui, consolou, encorajou, animou. O texto diz que devemos amparar os fracos. Esse termo amparar também é riquíssimo. É no sentido de manter, de reter, de unir-se a alguém, dando atenção a ela. Quantos irmãos você já viu se afastando da igreja, se afastando da fé, se afastando do convívio? Quando fala de amparar, é nesse sentido, de estar cuidando uns dos outros. Não podemos terceirizar isso, não podemos relegar isso apenas ao trabalho pastoral, queridos. Eu sei muito bem o peso que tem sobre mim, mas todos nós, como discípulos do Senhor, como igreja do Senhor, somos chamados a isso. A cuidar uns dos outros,
consolar, admoestar, amparar. Todos nós somos chamados a fazer discípulos, todos nós somos chamados a exercer os nossos dons e talentos em prol da igreja, em prol do reino do Senhor. E digo para você, com toda tranquilidade, a verdadeira felicidade na nossa caminhada cristã, ela vem quando nós percebemos que estamos sendo instrumentos na mão de Deus para o bem do seu reino. Você que já serviu ao Senhor em algum ministério, em alguma área, você vai concordar que uma das épocas que você era mais firme, mais dedicado, mais envolvido e que você se sentia muito bem, era quando você estava servindo ao Senhor. Agora eu sei que muitos que já serviram por um longo tempo estão pensando assim, mas foi tanto problema, tanta bucha que eu peguei. Sabe, para você comer um peixe, você tem que tirar os espinhos. Para você colher uma bela rosa, você tem que tirar os espinhos também. Para você fazer um omelete, você tem que quebrar os ovos. Para tudo que você desejar desfrutar, irá requerer um esforço da sua parte. Qual o problema de enfrentarmos dificuldades na caminhada? Se dificuldades aparecem, é a hora maior de você confiar no Senhor que te chamou, que te capacitou, de que Ele irá também te dar sabedoria e conduzir aquela situação. E quando você conseguir superar aquela situação, isso trará uma satisfação maior ainda. Sabe, querido, servir ao Senhor é uma bênção. Então, voltando à palavra do Senhor, Ele diz que nós somos esses que devemos exercer esse cuidado mútuo no meio da igreja do Senhor. Se no versos anteriores ele estava falando diretamente para uma liderança, agora aqui ele está falando para os irmãos. Exortamo-vos também, irmãos, ou seja, a todos os demais, mesmo que não esteja incumbido numa liderança, você faz parte desse corpo, chamado para exercer tudo isso. E o quarto ponto aqui, encerrando, ele diz que devemos ser longânimos para com todos. Longânimos é ter um espírito paciencioso, é ser calmo, paciente, alguém que no sentido maior da expressão aqui, de alguém que não perde o próprio ânimo. Então, ser paciente aqui é suportar as dificuldades, tal como eu acabei de falar, de alguns que no exercício de uma liderança, no exercício de um ministério, às vezes desanimam. Talvez no exercício disso daqui, por exemplo, consolar os desanimados. Você está tentando ajudar um casal, você está tentando ajudar uma família, você está tentando ajudar uma pessoa a firmar na fé. E aquela pessoa está levando tempo, não corresponde, e você então joga a toalha, desanimo, desisto, não consigo mais ajudar. Está faltando essa longanimidade da sua parte, meu irmão, minha irmã. A paciência aqui não é apenas aquela paciência de evitar uma briga, uma discussão, mas é a paciência com os fracos na fé, para poder aguardar o tempo de Deus
agir na vida daquela pessoa. Quanto tempo, meu irmão, você levou para acertar sua vida com Deus? Quanto tempo o Senhor trabalhou na sua vida para você superar um vício, para você superar uma dificuldade? Quanto tempo você levou para abandonar aquela prática errada do engano, da mentira, da sensualidade, da desonestidade, o vício do cigarro, da bebida, ou etc, etc. Quanto tempo levou na sua vida? Deus foi trabalhando, transformando a sua vida aos poucos, e assim Deus vai trabalhando na vida de outros. E Ele pode usar você como fonte de bênção para ajudar essas pessoas. Então seja longânimo, tenha paciência, sabendo que não é você que irá transformá-los. Nós não transformamos ninguém. Nós somos meramente a boca de Deus, servos de Deus, mas é Deus quem faz. Só o Espírito Santo pode transformar vidas. E o texto encerra dizendo: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem. Seguir sempre o bem, seguir o caminho da piedade, seguir o caminho do amor, seguir o caminho do aprendizado, seguir o caminho de Cristo. Sabe, queridos, no mundo relativizado, no mundo estranho como temos vivido, no mundo onde tem surgido novas ideias, novas teorias, novas Bíblias, novas revelações, num mundo que os valores morais, éticos e de justiça têm se perdido, a igreja precisa se manter firme na palavra inabalável do nosso Senhor. Nós precisamos continuar firmes, praticando aquilo que é o certo, aquilo que é o bem. Não seguir o caminho do mal, não seguir o caminho deste mundo, mas seguir o caminho de Deus, o caminho da piedade. Você continua nesse caminho? Você continua sendo uma pessoa piedosa? Você continua batalhando pela santidade, prezando e buscando viver uma vida santa conforme Deus deseja? Se não, meu querido, minha irmã, meu irmão, retome, volte ao primeiro amor. Se você estiver confuso, estiver com dificuldade, busque ajuda, porque você está entre irmãos. E aqui certamente você encontrará pessoas que poderão te ouvir, te consolar, te admoestar se for preciso. Veja isso com bons olhos. Alguém que possa me ajudar, uma comunidade, uma igreja, irmãos em Cristo, pessoas às quais eu posso confiar. Concluindo, respeitar os líderes. Mude a sua visão a respeito de liderança, queridos. Mude a sua visão a respeito de pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministério. Não se deixe enganar, não se deixe corromper por aquilo que o mundo tem pregado. Tem maus exemplos? Sim, muitos maus exemplos. Mas tem muitos bons exemplos.
em quais você vai mirar. Então aprenda, cultive no seu coração esse respeito pelos líderes que Deus coloca na igreja dele. Cuidar uns dos outros. Este é o chamado para todos nós, esse é o sentido de igreja. Participar de igreja apenas para vir e assistir é muito pouco. É muito pouco. Se envolva. Eu desafio você a expandir as suas amizades dentro da igreja. Pessoas que você ainda não conhece. Começar a conversar, convidar, se aproximar. E por fim, fazer o bem. Seguir o caminho da piedade. Se manter firme na sua postura cristã. Independente dos rumos que esse mundo tomar, a igreja precisa continuar sendo igreja, o ajuntamento dos discípulos de Cristo, a família da fé, a assembleia dos santos, a comunidade dos redimidos, lugar onde nós encontramos pessoas semelhantes a nós, com a mesma fé, com a mesma dedicação. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Pai, bendito seja o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tua palavra. Obrigado, ó Deus, por fazermos parte da igreja do Senhor, do povo do Senhor. Obrigado porque o Senhor abriu o nosso entendimento, transformou a nossa vida e nos colocou no teu reino. Muito obrigado. Dá a cada um de nós um entendimento correto, sadio a respeito de igreja, e dá a cada um de nós a graça de nos envolvermos mais, desfrutarmos da comunhão entre os irmãos. Que assim seja para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós teremos agora batismo, profissão de fé. Eu quero pedir aos irmãos do conselho que estejam aqui à frente comigo, por favor. Quero chamar aqui à frente para fazer a sua pública profissão de fé